E agora nós vamos direto para Brasília. Boa tarde, Olavo Soares, tudo bom? Oi, Madeleine. Oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Eu vou falar hoje para vocês de uma corrida inusitada, uma corrida diferente que começou aqui em Brasília ontem, que é a corrida de políticos deixando os cargos por livre e espontânea vontade. Isso mesmo. Mas olha, é claro que isso não está acontecendo por desapego aos cargos públicos, muito pelo contrário. É que a lei das eleições determina que para que o ocupante de alguns cargos, como ministros ou diretores estatais, para que eles possam disputar as eleições desse ano, eles têm que deixar o cargo até 7 de abril. E aí o pessoal vai ter que tomar uma decisão se vai sair ou não do governo para ser candidato na eleição desse ano, porque se não for candidato, vai perder o mandato. O governo Temer tem 13 ministros que são deputados federais ou senadores. A gente procurou cada um dos ministérios para saber da decisão dos políticos, se eles vão ou não continuar no cargo. 6 confirmaram para a gente que vão sair. 2 confirmaram que não vão sair. 3 disseram que ainda não tomaram decisão e 2 não responderam à nossa demanda. Quem tá puxando a fila dos que vão sair é o ministro da Saúde, o Ricardo Barros. Ele é deputado federal pelo PP do Paraná e anunciou que vai disputar a reeleição. Ele falou publicamente sobre a demissão ontem. Foi até engraçado porque ele falou disso numa entrevista coletiva no Ministério da Saúde, que ele convocou para falar de planos do Ministério, como, por exemplo, novas regras para a farmácia popular, projetos para a saúde indígena, entre outros. E aí, a entrevista estava acontecendo, ele estava falando de saúde pública e tal, mas uma repórter, melhor dizendo, perguntou o que todo mundo queria saber. Queria saber até quando que o senhor fica, quem deve ficar no seu lugar. Minha cartinha de agradecimento para o presidente. O senhor vai entregar hoje à tarde? Vou entregar, nós temos uma solenidade da Ordem do Mérito Médico, às 16 horas. Então, eu vou entregar para ele e, quando ele quiser, ele pode publicar a minha exoneração. E o senhor já sabe quem vai ficar no seu lugar como no Ministério? Não sei. O senhor encaminhou algum nome, alguma sugestão? Não, isso está sendo tratado diretamente entre o presidente do partido e o presidente da República. Deve ser alguém vinculado, então, ao PP. Esperamos que haja um entendimento nesse sentido. Okay. Ainda não há entendimento, então não posso lhe dar notícias sobre esse assunto. Um ministro que ainda não anunciou sua decisão é aquele sobre quem talvez pairam mais expectativas. Eu estou falando do ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles. O Meirelles, como todo mundo sabe, ele quer ser candidato a presidente. Ele era filiado ao PSD e tinha feito muita pressão no partido para que o nome dele se tornasse viável. Mas ele acabou mudando de partido. Ontem mesmo ele anunciou a filiação ao PMDB e falou que ele vai tomar uma decisão na semana que vem se vai ou não disputar as eleições. Outro caso de um potencial candidato na eleição desse ano é com o ministro Gilberto Kassab, das Comunicações. O Kassab ele é candidato em praticamente todas as eleições, e a hipótese mais plausível sobre ele agora é de ele ser candidato a vice-governador de São Paulo na chapa do João Dória, do PSDB. Um registro importante de uma figura que não é ministro, mas ocupa no governo federal e também vai se descompatibilizar é o presidente do BNDES, o Paulo Rabelo de Castro, perdão, o nome dele fugiu aqui, Paulo Rabelo de Castro. Ele vai deixar o cargo porque ele quer ser candidato a presidente da República e ele é filiado ao PSC. Os 2 ministros que confirmaram que não vão se desincompatibilizar, que vão continuar no ministério até o fim do ano, um deles é o Raul Jungmann, da Segurança Pública, que é deputado federal por Pernambuco, e o outro é o Carlos Marum, que ele é do PMDB do Mato Grosso do Sul, é deputado federal também, e ocupa atualmente a Secretaria de Governo. O Marum conversou com a gente hoje e ele falou que ele não vai se desincompatibilizar porque a prioridade política dele para 2018 é a reeleição do Michel Temer. E eu também perguntei ao Marum, ele que ocupa a Secretaria de Governo, que dialoga com quase todos os ministérios, com todos os ministérios, melhor dizendo, eu perguntei a ele se essa troca abrupta de ministros se pode prejudicar a qualidade do governo. Nós estamos preservando as equipes estão sendo preservadas, estamos dialogando com os partidos, que no nosso entender fizeram, com os partidos e com os ministros que estão deixando os cargos, deixando essas funções, entendemos que eles fizeram um bom governo e merece essa consideração. Então, não temos essa perspectiva. Entendemos que temos condição de, mesmo com a substituição de algumas peças, temos condição de continuar realizando um bom trabalho.
Os ministros que vão ocupar a vaga desses que saírem agora, que se desincompatibilizarem, eles vão exercer o cargo de ministro de agora, de quando forem nomeados ministros, até o fim do ano, até o fim do mandato do governo Temer. E aí a gente poderia pensar que é um mandato de tiro curto, né? Não teria muito impacto. Mas olha, a história traz no mínimo 2 casos em que nesse período de tempo pequenininho da desincompatibilização até o fim do mandato, coisas interessantes aconteceram. Foi no governo do Itamar Franco, no Ministério da Fazenda. Quem era o ministro era o Fernando Cardoso, que, como todo mundo sabe, ele saiu do governo para disputar a eleição presidencial, que acabou vencendo. Quem ocupou o ministério no lugar do FHC foi o Rubens Recupero, que depois seria flagrado no famoso escândalo da parabólica, que o pessoal mais velho aí vai lembrar, que foi o que levou à demissão dele. E quem acabou ocupando o ministério no finalzinho foi o Ciro Gomes, então governador do Ceará. Um outro caso bem parecido foi o caso da Dilma Rousseff em 2010. A Dilma era ministra do governo Lula, da Casa Civil, no segundo mandato do Lula, e ela teve que sair do governo também para disputar a presidência, que, assim como a FHC, ela venceu. Quem ocupou o ministério no lugar da Dilma foi a Erenice Guerra. Vocês lembram dela? Então, a Erenice Guerra ocupou o ministério nesse período, mais ou menos agora, também de abril até dezembro, e acabou deixando o cargo, ficou pouco tempo no cargo, porque foi acusada de corrupção. Bom, a gente tem aí agora vários ministros saindo e também uma nova lógica desse fim de governo se desenhando, né, Olavo? Porque a gente tem uma situação política com uma tentativa de se acirrar os ânimos muito grande. Os políticos reclamam que o judiciário toma decisões políticas, mas quando o judiciário não as toma, o que a gente vê é esse baguncelê todo que eles fazem para levar a população a agir com o fígado. Os ânimos estão muito acirrados cada vez mais, e é nessa tentativa de ganhar com as ações impensadas da população que a gente vê mais candidaturas ainda indo para a praça, né? Exato, você falou uma coisa bem interessante. E é isso que deixa a eleição de 2018 diferente das outras. Eu mencionei o caso da Dilma e o caso do FHC, de 94 e de 2010. Foram 2 ocasiões em que todo mundo sabia quem era o candidato, ou no caso, a candidata do governo. Agora, em 2018, a gente tem o próprio Michel Temer, o Henrique Meirelles, o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, que sempre foi simpático ao governo Temer, o Paulo Rabelo de Castro, que vai sair de uma estatal para também disputar a presidência. Então, enfim, a confusão está tão grande que nem no âmbito do governo há um acordo de quem vai defender a bandeira governista. Bom, e aqui, olha, eu tenho uma notícia de última hora que está todo mundo pedindo para saber. O ministro Dias Toffoli concedeu um habeas corpus para que Paulo Maluf cumpra sua prisão em regime domiciliar por critério de prisão humanitária, tá, gente? Eu acabei de ler aqui o julgamento inteiro, ele não entrou naquele critério de prisão em segunda instância nem nada, disse ele no seu relatório, na sua sentença, que isso é algo controvertido na corte, ele entrou nesse mérito, debatendo como ele se posiciona, como os outros ministros se posicionam, porém, deu a sua sentença com base em sentença humanitária e citou que os outros ministros assim também decidem, inclusive em caso de estupro. Vocês sabiam disso? E aí ele citou aqui, quer ver? Que Paulo Maluf, ele é acusado de crimes graves, mas não de crimes de sangue, né, Brasil? Isso a gente tem que lembrar. Então, ele está lembrando que, por exemplo, uma pessoa de 77 anos que estava presa, condenada por estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é o quê? Pessoa menor de 14 anos ou deficiente mental, que, portanto, não tinha como se defender deste estuprador. Esta pessoa foi liberada porque tinha 77 anos e precisava de cuidados médicos que não eram oferecidos na prisão. A gente tem também
outros inúmeros que foram listados aqui pelo ministro Toffoli, que foram liberados. E é com base nesta jurisprudência, ou seja, no fato de que pessoas menos doentes e mais novas que Paulo Maluf recebem este tipo de tratamento da justiça brasileira e que o artigo 117 da Lei de Execuções Penais diz que quando o condenado é maior de 70 anos, tem doença grave, tem filho menor, ou deficiente físico, ou mental, ou é gestante, pode ser beneficiário de regime aberto em residência particular. Mas ainda não é para ficar indo em bar, em festa, saindo para passear de Ferrari. É para ficar dentro de casa, cumprindo a prisão domiciliar em regime fechado. Paulo Maluf, segundo, foi avaliado pelo IML, além de ter câncer, além de ter um problema na coluna, também tem um problema na córnea. Essa decisão do ministro Dias Toffoli foi dada após Paulo Maluf ter tido um problema emocional na cadeia no meio da noite e ter sido transferido para um hospital. Olavo, muita gente ficou ali na dúvida se isso tinha a ver com a história das prisões em segunda instância. Eu li aqui a sentença do ministro Dias Toffoli e ele fez questão de deixar bem claro que ele não deu isso por questão relativa à segunda instância. Essa sentença foi dada com base na prisão humanitária e com base em decisões semelhantes da corte. Para o povo ficar tranquilo aí, Olavo, senão já vão bater bumbo para a pessoa errada também. Como diz o ditado, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, concorda? Isso. Aí o pessoal falou que a ação humanitária é comer pastel em Campos do Jordão. Eu não entendi isso. Pastelão do Maluf, Madalena. Pastelão do Maluf. Em Campos do Jordão. Aliás, o Evandro Éboli, nosso colega, fez uma matéria sobre isso. Se o moderador achar ele, coloca pra gente verdade. O link. Agora eu entendi. Era uma piada, gente. Desculpa. Deixem mais likes que eu passo a começar a entender as piadas. Mas aqui só para esclarecer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E embora queiram falar, não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo, é a lei. É o que está na lei. A lei é seguida e não pode seguir a lei para um e não seguir a lei para outro, porque aí vira bagunça. Se não gosta da lei, que se mude a lei. Mas, enquanto a lei é essa, eu sou a favor de que se siga a lei para todo mundo. Olavo, enfim, toda a sua reportagem vai estar lá no blog daqui a pouco, é isso? A conexão falhou, vocês estão me vendo bem aí? Oi? A conexão deu um pulo, vocês estão me vendo aí? Eu tô te vendo que bom, bem. E acho que o pessoal... Ainda bem que eu não falei palavrão, ainda bem que eu não falei nada, que a conexão deu uma parada, eu tive que mexer aqui no computador, ainda bem que eu sou que eu me comportei, entendeu? Mas então, a reblog sim daqui a todos os ministros que vão deixar o cargo para disputar as eleições.